Vocês já pararam para pensar que a gente tem vários tipos de estratégias de leituras e, mais do que isso, que a gente tem vários tipos de leituras que podem ser trabalhadas em salas de aula, que podem ser trabalhadas no ambiente clínico e que realmente vão fazer a diferença na hora da leitura, na hora da compreensão? Pois bem, a gente tem vários tipos que vão ser apresentados aqui para vocês agora, e a gente vai iniciar falando de uma que, claro, né, é bastante utilizada dentro das escolas, mas que nem sempre o professor sabe o nome correto, enfim. A leitura repetida, que foi a leitura apresentada para vocês por meio da coleção Estrelinha da Sônia Junqueira, é um tipo de leitura que a gente precisa fazer muito uso para a formação de léxico mental, e a partir do momento que a gente explora isso em sala de aula, a gente percebe que não somente o repertório e o vocabulário aumentam, né, de forma expressiva, mas que a gente realmente tem uma velocidade e uma fluência de leitura mais adequada. Consequentemente, isso vai interferir de forma positiva na minha compreensão de texto. Outras leituras que podem ser trabalhadas em sala consistem na leitura compartilhada, na leitura colaborativa, a leitura sussurrada, com feedback corretivo. Então, quando a gente pensa em leitura colaborativa, é aquela leitura que eu leio um trecho, o meu aluno ou de repente os meus colegas leem um outro trecho, então por isso o nome colaborativo, a gente vai ler em conjunto. E a leitura compartilhada é aquela que eu leio juntamente com uma outra pessoa, tá? Ou que eu paro num determinado ponto e aí a partir daquele ponto aquela pessoa já precisa continuar logo em seguida. A leitura sussurrada é a leitura, né, em voz baixa, para que isso também nos ajude a treinar essa habilidade de não sentir tanto aquela necessidade de ler em voz alta, né, o tempo todo, principalmente quando a gente está fazendo uma prova ou que a gente está num ambiente muito mais silencioso, a gente não vai poder fazer uma leitura em voz alta, né, o tempo todo. E a gente tem também a leitura com feedback corretivo, que é aquela leitura em que eu leio e a pessoa que está avaliando, no caso, né, o professor, o psicopedagogo, vai dar um feedback de como é que foi essa leitura. Então, se foi uma leitura rápida, se foi uma leitura lenta, se foi uma leitura baixa, se foi uma leitura alta, se foi uma leitura acurada, se foi uma leitura sem acurácia, se foi uma leitura satisfatória ou não. Todas essas leituras, elas vão contribuir para que a gente consiga melhorar, né, essas habilidades, e é claro que a gente não pode esquecer que tudo isso vai depender muito do adulto, né, do professor dentro da sala de aula, para estimular, né, essas habilidades por meio aí de todas essas leituras. A modelação de leitura é o momento em que esse adulto, esse profissional, ele vai dar um modelo correto de entonação para a criança. Então a criança vai ler um trecho ali do livro, vai ler um trecho do texto, e aí esse profissional ele entra dando um modelo de entonação, tá? Então, se for, por exemplo, uma frase interrogativa, né, onde está o meu biscoito, ele vai ler: onde está o meu biscoito? E aí a criança precisa repetir da mesma forma, né, com a mesma prosódia, fazendo uso da mesma entonação, tá? Isso vai acontecer não só para isso, mas também para respeitar os sinais de pontuação, fazendo as pausas corretas, né? Principalmente as pausas mais transitórias, que são as pausas das vírgulas. Então isso vai precisar aí desse modelo, né, desse adulto para poder gerenciar. A leitura em eco é aquela leitura que eu leio e a sala repete. Então eu vou fazer a leitura de um determinado trecho e aí todos juntos vão ler. É o que acontece inclusive, por exemplo, em rituais, né, mais religiosos, como na missa, em que o pastor ele fala alguma coisa, o padre fala alguma coisa e a gente vai reproduzir, né, da mesma forma, só que agora com um grupo um pouco maior. E a gente tem também algumas brincadeiras, tá, que vão explorar essas habilidades metafonológicas. A gente tem as parlendas, que são super conhecidas e que são tão utilizadas em sala. A gente tem as brincadeiras ritmadas, a gente tem brincadeiras que trabalham muito com número, que falam uma determinada palavra, a criança precisa armazenar aquela informação porque depois ela vai falar novamente
novamente, atividades para que elas identifiquem sílabas que são parecidas, né, em palavras diferentes, ou que elas tenham que identificar o final. Então eu posso fazer uma brincadeira dizendo uma palavra e daí as crianças da roda precisam falar todas as palavras que elas conhecem que rimem com aquela que eu falei. A gente pode trabalhar com a deleção, né, com a subtração e com o acréscimo de algumas sílabas e fonemas em posições diferentes, tanto na posição inicial como na posição medial e final de várias palavras que inclusive são muito utilizadas em sala, por aquele grupo, por aquela turma. E aí, fazendo uso dessas brincadeiras e dessas leituras todas que eu falei, a gente realmente vai conseguir modificar um pouco esse comportamento leitor e esse comportamento do aluno enquanto receptor, se é que a gente pode chamar dessa forma, né, de todas essas informações que são mais auditivas e fonológicas. Outra coisa é que a gente precisa utilizar o maior número de vias sensoriais para essa aprendizagem acontecer. E não se esqueçam de que é muito importante fazer uso de várias vias sensoriais no momento dessa aprendizagem. A gente precisa estimular a via auditiva, visual, sinestésica, ortográfica, a grafoestesia. Então todas essas vias sensoriais, elas precisam ser ativadas. Então, se o meu recurso, se aquela ferramenta que eu escolhi, ela contempla mais de uma, duas, três vias, né? Quanto mais vias ela realmente envolver, mais chances eu tenho daqueles alunos e daquelas crianças se apropriarem daquele conteúdo que eu estou trabalhando. É sempre importante que a gente também monitore o tempo de leitura, né? Não dá pra gente dizer que uma criança ela tá lendo num ritmo adequado se eu não sei quanto tempo ela tá levando para fazer a leitura de um livro, quanto tempo ela tá fazendo, demorando para ler de repente uma frase. Então, não só se atentar à questão de métrica, né, de normativa, como eu já dei um exemplo aqui, mas sempre que a criança for ler um livro, começa a prestar atenção em quanto tempo ela leva para fazer a leitura daquela obra, e se a partir do momento que ela ler o mesmo livro várias e várias vezes, se esse tempo vai diminuindo, porque o esperado é que num primeiro momento a leitura, né, daquele livro seja maior, mas que quanto mais contato a criança for tendo com ele, mais rápida vai ser essa leitura e, consequentemente, menos tempo ela vai levar para ler o livro, né, do começo até o fim. A gente também pode pedir para a criança prever o que ela vai ler a partir do título. Isso já trabalha com a estratégia de leitura de antecipação. Então a gente mostra o título, né, a gente apresenta o título e a partir disso a gente pede para a criança fazer algumas previsões do que ela acha que vai encontrar naquele texto, naquela obra. E aí, quando ela finaliza, a gente pede para a criança dizer se de fato aquelas previsões, se elas foram assertivas ou não. Então aquilo que você preveu realmente foi encontrado ali, foi disposto ali, você realmente encontrou aquelas informações ou o texto não trazia aquilo. É interessante colocar a criança dentro desse contraste, né, ou nesse conflito, para poder dizer se realmente aquelas antecipações, se elas foram assertivas ou não. A gente também pode pedir para a criança dizer quem faz parte da história, onde a história aconteceu, o porquê aconteceu, qual foi o clímax, então o ponto mais emocionante da história, né? Aquilo que realmente deixou a gente mais preso na história, querendo saber do final, como foi o final, se o final foi feliz, se foi triste, se atendeu ou não a expectativa. Então trabalhar com esse comportamento mais leitor, crítico da obra, né? Perguntando sobre esses aspectos também enriquece muito o nosso trabalho enquanto educador. É legal perguntar se a obra inclusive fez sentido, se o texto fez sentido, se a história fez sentido. Quando a gente lê, por exemplo, um texto narrativo, é geralmente uma historinha, né, que foi contada por alguém, que vai ter ali personagens mais diferentes, mas quando a gente vai ler um texto expositivo, que é um texto que traz mais informações, nem sempre aquilo vai ter sentido para a criança, principalmente de acordo com o distanciamento que ela tem do tema. Então eu sempre gosto de perguntar se aquilo fez sentido para ela, se não fez sentido, porque daí a gente vai se aprofundar naquele tema, né, a partir de outras atividades. E sempre pedir para a criança também imaginar a história, imaginar como é o personagem,
personagem, imaginar onde é aquele cenário, como é aquele cenário, imaginar as características, né, do personagem, o que o personagem de repente poderia fazer para modificar o final da história. Isso trabalha muito com essa criatividade, mas isso vai dar um suporte muito grande, principalmente na hora da produção de texto, que a gente precisa realmente, né, ter esse conhecimento para a gente colocar no papel, para a gente conseguir encadear esses fatos, né, e enriquecer o nosso texto com tantos detalhes. Mas sempre que eu vou escrever, eu preciso primeiro ser estimulado de forma mais oral, de forma mais auditiva. Então, se eu começar a fazer isso nas atividades de leitura e escrita que eu trabalho em sala de aula, essas crianças vão ter muito mais facilidade para desenvolverem, né, essas habilidades no momento da escrita, quando realmente isso for exigido a elas.